Olá, bom dia pessoal, saudade de vocês, como é que estão? Estão estudando, estão fazendo muitas atividades? Então, sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai começar na página 48, falando sobre a hidrosfera, é a última parte da nossa apostila aqui, tá? Na nossa apostila 1. Falando da hidrosfera e da atmosfera, né? Então ali na apostila você já inicia falando assim, você aprendeu que grande parte do nosso planeta é constituído por várias rochas e solo, né? E a gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Mas a gente também tem que saber que não é só rocha o nosso planeta, a gente já sabe disso, né? Nós podemos encontrar muita água, né? E não é pouca água, tem bastante água, né? Tanto que visto do espaço, nosso planeta, dizem que nosso planeta é azul, né? Se não foi, mas é o que falam, né? Justamente por essa grande quantidade de água, tem a ver também com a questão da atmosfera, que tem um texto depois que vocês vão estar lendo aqui, que é bem importante fala exatamente sobre isso, tá? Então, a maior parte da superfície da Terra é coberta de água, só que nem toda essa água que está na superfície do nosso planeta, ela é própria para o nosso consumo. A gente vai ver agora a proporção de água salgada, água doce, tá? Então, quando a gente fala em hidrosfera, hidro vem de água, né? Então, é a região da Terra onde vamos encontrar os rios, os lagos, os oceanos, os mares. A maior parte da nossa superfície terrestre é coberta por água. 70% do nosso planeta é coberto por água, então é bastante coisa, né? Do total desses 70% de água, apenas 2,5% é água doce. É água que a gente poderia estar consumindo, usando para irrigar lavouras e outras atividades industriais, enfim. Os outros 97,5% é formado por água salgada. E água salgada, vocês sabem que é difícil tirar o sal dessa água toda, né? E economicamente, podemos dizer assim, que não é muito viável fazer isso, né? Dessalinizar a água, tirar o sal da água para consumo, né? Então é mais fácil a gente poupar e economizar a água, ainda mais nos dias atuais, né? Daqueles 2,5% que eu falei ali da água doce, menos de 1% está em condições de consumo. 1% menos, tá? De 1% em condições de consumo. Então, se menos de 1% está em condições de consumo, é água potável, água própria para o consumo, a gente tem que dar uma pensada na questão da economia de água. Será que a gente está na nossa casa economizando água? Será que a gente está fazendo correto? Será que o meu banho está sendo muito demorado? Então, principalmente em épocas como a atual, que a gente está vivendo uma estiagem, né, com poucas chuvas em todo o estado de Santa Catarina, né? Então, várias regiões estão sofrendo aí com desabastecimento de água, já tem locais aí que estão fazendo revezamento, né? Hora volta e hora vem a água. Então, a gente tem que estar muito preocupado como a gente utiliza essa água nas nossas residências, tá? É importante a gente também saber que no 7º ano, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo a água, a gente vai estudar o ciclo dela e tudo mais, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, né? O que é a atmosfera, né? A atmosfera é a camada de ar que nos rodeia, né? Ela está aí, né? É a camada em que a gente encontra essa grande concentração de ar, né? A atmosfera, essa camada de ar que nos rodeia, né? 78% do gás que nos rodeia é nitrogênio. É o gás nitrogênio. Não é um gás que a gente usa na respiração, mas é um gás que é importante para a nossa vida. Na verdade, ele vai vir através da alimentação. Quando a gente comer leguminosas, verduras, a gente vai estar adquirindo esse nitrogênio que é tão importante para a nossa vida. A gente vai estudar também isso no 7º ano, tá? 21% é formado por oxigênio e 1% por outros gases, como o gás carbônico, como o gás ozônio e outros gases que estão aí na atmosfera, tá? Então, essa é a composição da nossa atmosfera. A atmosfera, na página 49, vocês vão ver ali um infográfico mostrando as camadas que a atmosfera tem. Então, a atmosfera ela tem várias camadas,
né, digamos aqui, da nossa superfície terrestre em direção ao espaço, né? Então ali nós vamos ver a primeira, né, a camada da atmosfera ali, a troposfera, é a camada em que a gente vive. É a camada também que ocorre 40, a temperatura média, ela vai de 0 a 18 quilômetros de altitude e a temperatura média é de 40 graus Celsius a temperaturas abaixo de zero, que a gente sabe que tem locais aí que a temperatura está bem baixa, né? Que é bem baixo de zero mesmo, né? Muito frio. Então, é na troposfera, nessa camada em que a gente está aqui, que ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, a maioria dos fenômenos meteorológicos, que são quais? Chuva, ventos, ventanias, vendaval, furacões, tempestades e mais outros fenômenos que raios e trovoadas, né? Então é nessa camada que a gente vive que ocorre esses fenômenos aí. É na troposfera que contém o vapor d'água, que temos oxigênio, gás carbônico, entre outros gases e elementos, poeira e gases poluentes também, né? Eliminado pelas chaminés das fábricas, dos escapamentos dos carros. Então é aí que é nesta camada troposfera que a gente encontra esses gases. É a única camada adequada para os seres vivos viverem, então respirarem, tem ar, então a gente consegue sobreviver nessa camada, né? À medida que nós subimos, né, por exemplo, nós vamos por uma montanha, à medida que nós nos distanciamos dessa superfície terrestre, o ar vai ficando rarefeito. E aí a concentração de oxigênio vai ficando uma bem longe da outra. E a gente vai tendo dificuldades de respirar. Tanto isso é verdade que os alpinistas normalmente levam cilindros de ar para conseguir respirar em grandes altitudes. Continuando ali no nosso infográfico, nós temos a estratosfera. A estratosfera, ela vai de 18 a 50 quilômetros de altitude e nessa camada quase não existe oxigênio, então é difícil ficar lá, respirar muito menos. É bastante fria, é nela que encontramos o gás ozônio. O gás ozônio, ele é o responsável por proteger a Terra contra os raios ultravioletas do Sol, ou os raios solares, eles nos protegem, tá? Os aviões a jato, né, supersônicos que a gente também chama, e os balões meteorológicos, eles voam nessa altitude, nessa camada, tá? Então, na camada da estratosfera. Outra camada acima da estratosfera, olhando lá na imagem, e é importante enquanto eu falo, vocês acompanhem a imagem ali, é a mesosfera. A mesosfera, ela vai de 50 quilômetros de altitude até 80 quilômetros de altitude, né? Mais ou menos isso ali. Sempre varia um pouquinho, tá? 80 quilômetros de altitude. A sua temperatura é muito baixa, chegando até lá no limite da mesosfera, ela pode chegar até menos 90 graus Celsius, tá? É a camada mais fria da atmosfera e é nessa camada que os meteoros se incendeiam. Tem que ali na imagem vocês podem ver ali vários meteoros, né? Então ele se incendeia. O ônibus espacial Columbia, que aconteceu aquele acidente em 2003, ele desintegrou-se nessa camada, na mesosfera. Logo em seguida ali da mesosfera, nós temos a termosfera, né? A termosfera, ela vai de 80 a 600 quilômetros de altitude. É nessa camada que a radiação ultravioleta do Sol é intensa, não tem proteção nenhuma ali, se a gente ficasse exposto, né? Nem tem como, né? E a temperatura é um pouco mais alta que nas demais camadas, justamente porque esses raios ultravioletas aí atingem essa camada em cheio, então não tem proteção nenhuma, não tem atmosfera, não tem gases, né? Para proteger ali, o gás ozônio não tem ali também, né? Então por isso, tá? É na termosfera também que ocorrem as propagações das ondas de rádio e é onde ocorre a aurora boreal e a aurora austral. Importante que vocês deem uma olhada nas imagens que ocorrem, né, por conta da ionização ali de eletromagnetismo, que se vocês vão estudar mais à frente, o que é uma aurora boreal e o que é uma aurora austral. Deem uma olhada na internet, façam essa pesquisa, é bem importante.
tá? E a exosfera? A exosfera, né, a última camada ali da nossa atmosfera, e ela vai de 600 quilômetros de altitude até 10.000 quilômetros de altitude. Ela já se mistura, se confunde um pouco ao espaço, né? É uma última camada da atmosfera, né? E é considerado o limite entre a atmosfera, né, e o nosso planeta, né, o limite entre o planeta Terra e o espaço sideral, né? E nela estão localizados diversos satélites artificiais e telescópios espaciais também são lançados e ficam lá. Então é essa camada exosfera. Não tem muitos cientistas confundem bem a altitude porque varia muito, né? Então é essa onde nós vamos encontrar então os satélites artificiais, né? Quando a gente fala lá por exemplo, lá num local estão fazendo uma transmissão via satélite, né? Primeiro vai a informação lá para aquele satélite, depois para vir para outro local de onde que é essa transmissão, tá bom? Pessoal, é importante que vocês deem uma lida ali na página 49, Por que o céu azul? Deem uma lida ali que é bem importante aquele texto ali, tá? E façam as atividades da página 50 da apostila, 52, hora de estudo, 53 e 54, tá bom? Para terminar a nossa apostila, depois a gente faz a correção e qualquer dúvida é só tirar, tá bom? Beijinho a todos, fiquem com Deus, se cuidem.